Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre um dos maiores mistérios de Naruto e vou tentar solucionar ele aqui com vocês, que é como que o Hashirama, chegou ali ao fim da vida, porque é comentado, que o Hashirama, foi o maior de todos, foi o Deus Shinobi, a gente sabe o quão poderoso ele era, e ele realmente ali, usando personagens normais, ele foi o mais poderoso da obra, sem considerar, claro, o Madara Jinchuriki das 10 caudas e também a Kaguya, enfim, outros Otsutsuki ali que vem da lua e consegue criar buraco negro, essas baboseiras aí do Boruto. Até onde a gente tem o pé no chão, o Hashirama, ele era o mais poderoso, ele foi um dos poucos shinobis, na verdade, um dos únicos dois, que foi chamado de Deus Shinobi. Pra quem não sabe, ele foi o primeiro Deus Shinobi e o segundo foi o Sarutobi, o Sarutobi, Hiruzen Sarutobi, também foi chamado de Deus Shinobi depois do primeiro Hokage, o primeiro Hokage Hashirama foi reconhecido como Deus Shinobi, derrotou o Madara, o cara era brabo, a gente sabe que conseguia invocar Buda de madeira, Ogro de madeira, Golem de madeira, Formiga atômica de madeira, tudo de madeira o Hashirama conseguia fazer, se regenerava, tinha reserva de chakra altíssimas, tinha um modo sábio, misterioso, que ninguém sabe qual é, mas que é um modo sábio da madeira muito diferente de todo mundo, que ninguém sabe como ele adquiriu, que também é um grande mistério. O cara era sem igual, era um fenômeno, não só um prodígio, sendo um gênio desde jovem, como também sendo um cara muito sábio e maduro, que não dependia só do talento, ele treinava muito, trabalhava muito arduamente e era um cara com uma boa visão para o mundo, era um cara meio que o Superman do universo do Naruto, era o cara que era da esperança, da paz, apesar dele não ter sido o melhor Hokage, porque ele não conseguiu efetivar essa paz e ele acabou falecendo, A gente sabe que ele faleceu em algum ponto da vida dele, não tão jovem assim quanto algumas pessoas acham, porque ele chegou a ver a Tsunade viva, Ele viu a Tsunade lá criança e já sabia que ela estava pegando o vício dele em apostas, que ele também era viciado, mas a gente não sabe como é que se deu o fim da vida do Hashirama, Como é que ele veio a falecer. Alguns fãs teorizam que ele morreu por Kakuzu, Porque é falado que o Kakuzu ele virou, um ninja renegado depois da missão dele que ele lutou contra o Hashirama. Mas a verdade é que ele se tornou um ninja renegado porque ele não conseguiu eliminar o Hashirama. Outras pessoas acreditam que o Hashirama morreu lutando contra o Madara, mas quem fala isso aí porque não sei por que acha isso, porque o Madara já tinha se lascado há muito tempo e ele não lutou contra o Hashirama de novo. Depois que o Madara escapou da morte, ele sumiu e não enfrentou o Hashirama de novo. Então não foi o Madara que executou ele, muito menos qualquer outro Uchiha. O Hashirama ele só tem duas hipóteses de ter morrido: contra um ninja desconhecido, ou de velhice ou doença, e é nisso que eu vou estar tocando nesse vídeo hoje. Qual é a chance que eu acho do Hashirama ter morrido de velhice ou de doença? Eu acho que são bem baixas. Por quê? Porque no momento que ele é revivido no Edo Tensei, ele tá com uma das armaduras dele danificadas. Ele não tá com a armadura completa. Ele é revivido no Edo Tensei e ele tá com a armadura danificada. Pode ser só uma questão ali de erro, de desenho, de não sei o quê? Cara, pode até ser, mas eu acho que é algum indicativo de que no momento ali da morte dele, ele teve uma coisa danificada, porque todo mundo ali voltou, por mais que o Kabuto tenha feito modificações em alguns Edo Tensei, especificamente também no do Madara, a maioria ali voltou como estava na época que morreu, tipo os Zabuza e o Haku, o Tobirama, o Sarutobi, o Minato, eles apareceram ali como eles estavam quando foram selados ou quando eles morreram, No caso do Sarutobi, ele morreu ali selando o Tobirama e o Hashirama. Então pode ser que isso indique que o Hashirama ele morreu em combate, que ele não morreu de velhice ou de doença. Agora, como que ele morreu de combate, Que ninja lendário é esse que enfrentou o Hashirama e conseguiu matar o cara, sendo que nem o Madara conseguiu. E o Madara, da era deles, era o mais poderoso. Quem será que matou ele? Será que foi o Tobirama, traiu o próprio irmão? Isso aí óbvio que não. Quem será que foi, Bom, na minha opinião, indo pelo que se falava lá em Naruto Clássico, Que se mostrava lá em Naruto Clássico, nos databooks e tal, antes do final do Shippuden ali, das coisas escalonarem em Boruto e por aí vai, eu acho que foi sim algum ninja desconhecido muito poderoso que enfrentou o Hashirama e derrotou ele, mas não por mérito só do cara. Eu acredito que aquelas células do Hashirama dentro dele, por mais que fosse um power-up sensacional, fosse um negócio que deixasse ele sem igual, eu acho que do mesmo jeito que o Adamantium nos filmes da Fox é um veneno pro Wolverine, eu acho que o Mokuton pro Hashirama acabou causando problemas com o tempo, porque como ele tinha um corpo mortal, o corpo dele era um corpo normal, era um corpo humano com essas capacidades, ele não tinha partes alteradas nem nada, ele não tinha feito nenhum experimento nele mesmo, ele usava o que ele tinha, Eu acredito que isso causou um desgaste sem igual nele. Aquela luta dele contra o Madara, ele termina extremamente exausto. A última vez que eles lutam e o Hashirama vence ele. Então ele estava extremamente ali exausto, ali, não tinha... Provavelmente ele ficou muito desgastado, se recuperou sim,
mas provavelmente o corpo dele nunca voltou a ser o que era antes. Provavelmente as próprias células dele foram queimando ele, queimando o Hashirama e desgastando. E isso, para quem for dizer que eu estou inventando, que eu estou dando de doido, não é a primeira vez que acontece na obra. Lembrem do Kimimaro. O Kimimaro era muito poderoso, tinha uma Kekkei Genkai sem igual, que fazia com que o Orochimaru quisesse que ele fosse seu próximo hospedeiro, né, antes do Sasuke. E a própria Kekkei Genkai do Kimimaro matou ele, porque o Kimimaro, aquela Kekkei Genkai dele dos ossos e tal, acabava destruindo o próprio corpo dele. Era muito poderosa, mas acabou com o corpo dele. Então é provável que o Hashirama acabou destruindo o próprio corpo por causa do seu próprio poder também. Isso não é uma coisa inédita em Naruto. A gente vê essas consequências de uso de poderes direto no corpo dos usuários. Vê os Uchihas com os olhos. Se você não tiver o Mangekyo eterno, né, você não tiver feito a troca de olhos, você não vai conseguir usar o Mangekyo por muito tempo não, você vai acabar ficando cego. Claro, se você tiver alguma técnica de cura, alguma coisa que regenere seus olhos, aí é outro 500. Mas no geral, no Naruto a gente sempre teve muito isso, de você usar e ter uma consequência. Então, do mesmo jeito que o Kimimaro foi tendo seu corpo deteriorado, né, por causa da Kekkei Genkai dele, inclusive foi por isso que ele morreu na luta, né, não foi nem o Gaara nem o Rock Lee que mataram o Kimimaro, o corpo dele acabou sucumbindo devido, né, ao quanto ele estava desgastado de ficar usando, ainda usou a marca da maldição e tudo, ficar usando demais aquela Kekkei Genkai dele, aquilo acabou destruindo o corpo do Kimimaro. Então eu não duvidaria nada de que o Hashirama acabou tendo seu corpo destruído pelo próprio Mokuton, pelo próprio Kekkei Genkai dele, de usar o estilo madeira, de usar aquele mal de sábio dele, ficar invocando aquele Buda gigante, as lutas contra o Madara e contra a Raposa. Lembra, cara, ele lutou contra a Raposa Nove Caudas com o Susanoo do Madara cobrindo ela. E tipo assim, ele enfrentou algo poderosíssimo, ele inventou uma Biju e ele enfrentou o Madara. E ele também derrotou as outras Bijus quando ele fez aquele negócio de distribuir Bijus por várias aldeias para equilibrar os poderes. Isso aí foi tudo Hashirama fazendo. Ele sempre usou muito os poderes dele em uma extensão muito vasta. Então é possível que o Kishimoto pensou nisso e falou, é isso aí que matou ele. E deixou pra lá, deixou pros fãs deduzirem. Eu acredito muito nisso, porque pelo menos pra mim faz muito sentido que o Hashirama tenha morrido pelos próprios poderes dele. Eu sei que é uma teoria minha, não tem confirmação na obra, não sei se alguém que vê esse vídeo vai concordar, vai discordar, o que vocês vão dizer, mas na minha opinião faz sentido, velho. Não sei se pra vocês faz, pra mim faz. Eu já vi alguns vídeos aqui do Brasil, já vi o Camus do Radar Anime, já vi o menino do Konoha Chronicles, já vi muita gente falando da morte do Hashirama, e eu acredito nessa hipótese de que realmente, não estou dizendo que é uma teoria minha, tá? Eu já vi gente no Reddit falando isso, tem outros canais também que já falaram isso, não é uma coisa que só eu desvendei não, tá? Mas é porque assim, eu acredito nessa hipótese de que o Hashirama ele morreu devido ao uso do Mokuton, devido ao uso dos próprios poderes dele que acabaram desgastando e destruindo seu próprio corpo, cara. Porque, assim, não é a primeira vez que isso aparece, sabe? Não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que a gente vai ver isso aí na obra de Naruto. A gente já viu outras vezes. Óbvio que não é um conceito tão explorado assim, de toda hora a gente vê esse cara aqui, ó, morte por uso de poder. Mas é uma coisa que acontece, sabe? Então, eu acho que o exemplo do Kimimaro que eu dei, ele solidifica bastante isso, que é muito provável que o Hashirama ele tenha morrido assim, porque eu duvido muito que ele lutou com alguém mais poderoso que ele. Porque o Kishimoto não ia dar um mole de não desenvolver ou não explicar pelo menos quem é esse cara. Eu tenho pra mim que o Hashirama ele morreu porque ele enfrentou alguém poderoso sim, e provavelmente depois que ele derrotou o cara, passou um tempo e ele acabou falecendo, por causa que o corpo dele ficou muito debilitado devido a usar mais e mais e mais dos poderes dele. Pelo menos essa é a minha visão. E eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem. E lembrando, fazer só aquele pedidinho clássico, deixa o like, comenta, e se tiver a opção hypar, hype esse vídeo, por favor, para ele chegar para mais pessoas, e também entre no nosso grupo gratuito, que tá aí no WhatsApp, tá? Que tá no link comentado, no comentário fixado, tem o link do grupo do WhatsApp, me enrolei todo. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Obrigado aí pela audiência sempre.